Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Obrigado, Sávio. Boa noite a todos. Reforço o pedido de desculpas pelo meu atraso. Então, a motivação desta palestra é que se falou muito aqui, já em eventos passados, sobre os problemas que nós identificamos na nossa formação, né? Inclusive como isso motivou a formação do Instituto. Na palestra de encerramento do ano passado, Caio apresentou alguns dados bem gritantes sobre o nível de ensino médio nas escolas. Sempre recomendo também para quem consultar o canal do YouTube a palestra do professor Falcon, O Dever de Educar-se, né, em que ele analisa um estudo do INAF sobre analfabetismo funcional, e observa, né, uma observação de dados bem objetivos. As provas do INAF podem ser consultadas se você quer ter uma noção concreta do que elas são. De como a gente vê grandes porcentagens de, por exemplo, analfabetismo funcional, mesmo em pessoas, né, que passaram pela escola, pessoas que estão no ensino superior. O INAF não chega a fazer esses cortes para professores ou pós, mas é razoável supor, a gente já tem, né, porcentagens grandes de pessoas que entram na faculdade, por exemplo, né, sem plena capacidade de leitura, né, que dizer de escrita. E, enfim, os estudos existem, né, eles estão aos nossos olhos. Mas uma dificuldade, né, para enfrentar essa realidade é contemplar esta verdade, né, assim, o chocante, né, de assim, como é que pode, né? Parece absurdo. Uma pessoa passa 10 anos, né, num curso fundamental, médio, depois pode chegar ao ensino superior e ela tá sempre estudando, né? E você não consegue superar, assim, aquilo que deveria ser resolvido nos estágios iniciais, né, do primário, a capacidade de leitura, por exemplo. Como é que isso é possível, né? Pronto, então a motivação é essa. A questão é tentar, assim, botar o dedo na ferida, apontar a partir de fatos bem concretos, né? Como é que acontece isso? Eu mesmo, né, enfrentando essas coisas, fico um pouco chocado, né? Então, você tem, assim, né, tem dois fatos que parecem se contradizer, né? A sua expectativa com relação ao resultado de um ensino que pode até ser de maior ou menor qualidade, mas é muito intenso, dura muito tempo, e esse tipo de estudo, né? Então, acho que sim, cumpre olhar a coisa mais de perto, assim. Então, nós vamos ter contato com alguns exemplos mais concretos, assim,
da escola para sentir, né, conectar esse tipo de coisa à nossa realidade. Então, então, sem surpresa, vamos ter uma pequena aula sobre o Teorema de Pitágoras. E é para todo mundo prestar atenção, né? Né? Imagino que todo mundo já conhece o Teorema de Pitágoras, tem uma vaga memória, talvez associada a uns sentimentos de mais frustração ou menos frustração, né? Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né? Bem, para quem não lembra, o Teorema de Pitágoras tem a ver com essa coisa aqui, que é o que a gente chama de triângulo retângulo, né? Que é só um triângulo, uma figura de 3 lados, em que um dos ângulos é o ângulo de 90 graus, aquele que está marcado lá com o quadradinho. E o que é o Teorema de Pitágoras? Muitos podem ter aprendido o seguinte, né? Se você medir a hipotenusa, ou seja, este lado aqui que está oposto ao ângulo de 90 graus, levar ao quadrado, você vai obter o mesmo valor que se somar ao quadrado dos outros 2 lados, que a gente chama de cateto, né? Então, eu poderia... Isso é uma coisa a ser ensinada, né? Eu poderia dizer isso. Quanto tempo gasta assim, para ensinar o Teorema de Pitágoras? Bem, assim, enunciá-lo está dito. Assim, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Cumpre no máximo definir o que é hipotenusa, cateto e triângulo retângulo está ensinado. Assim, não é algo que exija muito tempo. Mas muita gente não vai absorver isso de imediato. A gente poderia, então, pegar vários exemplos, né, de vários triângulos retângulos, medir os catetos, medir a hipotenusa, até você se acostumar, né, com somar, elevar ao quadrado, somar e obter o quadrado da hipotenusa e ver que dá certo. E aí talvez isso entrasse na sua memória e, vamos lá, a gente quer ensinar o Teorema de Pitágoras na escola, então estaria ensinado, exigiria um nível maior de esforço. Mas antes de conversarmos mais, a questão é, por que o tal do Teorema de Pitágoras é verdadeiro, né? É natural que você tenha uma certa perplexidade ao ver uma fórmula tão simples relacionando os lados de um triângulo retângulo. Se você não tem essa perplexidade, né, alguma coisa já se perdeu aí, né? Isso não é natural. Então, essa perplexidade pode diminuir um pouco se a gente começar a fazer exercícios imaginativos, né? Isso aqui já está transcendendo o que é simplesmente enunciar o teorema. Vamos imaginar que eu fixei lá o meu vértice e fixei os tamanhos dos catetos, né? Então, eu tenho 2 varas lá de tamanhos fixos, formam 90 graus com ela, dá para ver que a hipotenusa vai dar determinada, né? Então, isso aí mostra que existe uma relação fixa, né? A hipotenusa é determinada pelo tamanho dos catetos, mesmo que a gente não tenha uma fórmula específica. Bem, isso já é um exercício, né, que se pode fazer de exame dos fatos. Tira um pouco a perplexidade de que existe essa relação fixa, né? Agora, por que aquela relação específica? Bem, vamos começar marcando os ângulos do triângulo, né? Então, já tem um ângulo de 90 graus marcado lá em cima, então marquei um ângulo verde e um ângulo roxo. E agora começa a acontecer uma mágica, né? O que é que eu fiz? Eu tracei uma altura da hipotenusa, ou seja, aquele segmento formando 90 graus com a base. Esse segmento existe, eu posso desenhá-lo, ele não estava no desenho original, mas eu posso desenhar. E qual é a coisa? Vamos olhar agora para esse triângulozinho que eu pintei de verde, né?
Talvez lembrais que todo triângulo, a soma tem que ser 180 graus. Né? Se a gente olhar o triângulo grande, a gente tem um ângulo de 90, esse ângulo verde e esse ângulo roxo. Então, a soma dos três tem que ser 180. Né? Por exemplo, dá para descobrir também que a soma do verde com o roxo tem que ser 90, para completar os 180 com os outros 90. Mas olha agora para o triângulo verde. Né? Um ângulo é 90 graus já, tá, por construção. O outro ângulo é o ângulo verde. Para completar os 180, está faltando o quê? Né? O tal do gama, o ângulo roxo. Né? Então, olha que interessante. Esse triângulozinho verde tem os mesmos ângulos do triângulo grande. A gente pode fazer o mesmo raciocínio do outro lado, né, do triângulo da esquerda, né, que eu pintei de amarelo. Pela mesma lógica, a gente vai descobrir que aquele ângulo que está faltando é o ângulo verde. Né? Então, todos os ângulos... Então, a gente tem... Esses ângulos aí se repetem, né? E nessa figura a gente tem, então, 3 triângulos. Dá para enxergar. Eu pintei aqui, vai ajudar, né? Então, a gente tem esse triângulo amarelo, triângulo verde e o triângulo grandão, né, que envolve os dois, o original, o triângulo bicolor. A gente pode chamar o triângulo borborema. Pronto. Então, a partir daí, percebendo que esses triângulos são semelhantes, a gente poderia começar a fazer uma álgebra, né, e esse seria um caminho para descobrir o teorema das proporções entre os lados e encontrar a relação de Pitágoras. Vou tentar seguir aqui para essa palestra, né, outro caminho mais simples. É o seguinte, olhando ainda para essa figura, né, os 3 triângulos são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos, quer dizer que eles têm o mesmo formato, né, só que um é maior que o outro. Né? Uns têm tamanhos maiores que outros. Então, vamos comparar esses triângulos. Né? Qual é a hipotenusa do triângulo verde? É A. Né? Sempre tem que olhar o lado oposto, o maior lado, né? O lado oposto ao anglinho de 90 graus. Que é a hipotenusa do triângulo amarelo. É o B. E a hipotenusa do triângulo borborema, né? É o C. Isso. Só que agora bora pensar nas áreas do triângulo. Qual deve ser a área do triângulo verde? A gente não sabe, a princípio, né? A fórmula de área é base vezes a altura. Mas a ideia simples é que a área vai ser proporcional ao quadrado de qualquer um dos lados. Por exemplo, da hipotenusa. Né? Se você pega qualquer triângulo desses e, por exemplo, multiplica todos os lados por 2, né? Então, a base do triângulo, qualquer base que você escolher, vai ser multiplicada por 2, a altura vai ser multiplicada por 2, a área vai ser multiplicada por 2 vezes 2, por 4. É o quadrado, é o que chamamos de quadrado. Se multiplicarmos por 3, a área vai ser multiplicada por 9. Né? Então... Pronto, é isso que eu expressei com aquela letrinha K lá em cima. Né? A área do triângulo verde é alguma coisa, mas é proporcional ao A ao quadrado. A área do triângulo amarelo é proporcional ao B ao quadrado, segundo a mesma razão de proporção. Ainda outra forma de imaginar, a gente poderia imaginar desenhar um quadrado, né, no lado A do triângulo verde, e aquele triângulo ia ser alguma porcentagem da área do quadrado. A gente não sabe, digamos, 40%. Né? Mas o fato é que essa porcentagem ia ser sempre a mesma. Né? Então, por exemplo, o triângulo verde a área seria 40% de A ao quadrado. A área do triângulo amarelo seria 40% de B ao quadrado. A área do terceiro triângulo vai ser 40% de C ao quadrado. Ora, mas o terceiro triângulo é justamente a soma dos outros dois. É a combinação dos outros dois. Né? Daí, por exemplo, esse é um dos caminhos, existem várias demonstrações bonitas do Teorema de Pitágoras, mas aí você encontra
a tal da relação, né? A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Se você contemplar de longe, né, isso é isso está expressando no final só uma soma de áreas, né, como duas áreas somadas dão a área do triângulo grande. No final, parece até óbvio, né, um fato que era surpreendente antes, né? Então, veja bem, enunciar o teorema de Pitágoras exige muito pouco tempo. Treinar uma pessoa em aplicar essa fórmula vai depender do estado da pessoa. Pode acontecer duas coisas. Ou você não precisa de tempo nenhum, você diz para a pessoa, a soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. E, bem, quando ela precisar, ela aplica essa fórmula. Ou talvez ela precise ser treinada, né, com alguma repetição, praticando, tal. E se esse número for fracionário e tal, o que a gente faz. Mas, de todo jeito, dificilmente alguém diria que isso contribui para o progresso intelectual assim, de alguém. Treinar, fazer conta, já é um exemplo, apesar de ser uma parte da matemática importante, necessária e tudo mais, já é um primeiro exemplo, né, de como a gente pode falsificar a essência da geometria, que, a princípio, seria algo como essa demonstração, né? Que eu arrisquei aqui, né? Alguns devem ter acompanhado, outros não. Mas aprender a contemplar esse tipo de raciocínio, depois ser capaz de imitá-lo, né? Aplicá-lo em situações diferentes, já ainda dentro do ramo limitado da geometria, já é algo totalmente diferente do que é simplesmente entender o que é que a fórmula está dizendo e aplicá-la, né? Mas veja, digamos que aqui fosse minha... Né, como eu estou falando de coisas bem prosaicas, né? Digamos que aqui fosse minha sala de aula, né? Eu tenho tempo limitado para dar as aulas, tenho muitas turmas. E eu tento explicar o teorema de Pitágoras como tentei aqui, né? Nem todo mundo acompanhou. Algumas pessoas precisariam de mais tempo, precisariam que eu explicasse um detalhe ou outro. Algumas talvez não tivessem atentas, interessadas, né? E o fato é que eu poderia sair da sala e ter uma turma em que a maioria não teve aquela experiência e, sobretudo, né, é uma experiência que só se completa pelo exercício. E o exercício desse tipo de raciocínio da geometria. A tarefa de casa é de vocês chegar em casa e tentar repetir esse raciocínio e se convencer, sinceramente, né, não só aprender a reproduzir, mas se isso não move, né, a sua mente a realmente olhar para isso, não, o teorema de Pitágoras é verdade. Não é só porque eu acredito em Filipe, né, não é só porque Filipe é uma coisa confiável. Eu estou vendo isso com a luz da minha própria razão, né, isso é acessível a mim, né, e se alguém for dizer que não é, eu sou sozinho capaz de explicar, né? Essa parte da geometria eu entendi, né? Isso isso é um processo de crescimento, é um pequeno processo de crescimento. Vocês podem ter se chegarem em casa, né, forem fazer esse exercício, né, tentar conversar com outra pessoa, explicar para ela, também Pitágoras é assim, né? Pronto. Mas eu poderia enfrentar esse problema, né, que vocês não fizeram o exercício, ou não foram capazes de acompanhar, né? Eu não tive tempo de explicar. E aí eu estou enfrentando o problema fundamental do professor, né? O aluno não está aprendendo, ele não está, assim, não é aprender, saber o que é o teorema de Pitágoras, ele não está crescendo, né? Não está absorvendo aquilo para o seu ser, né?
Então, o que eu faço? Eu posso me desesperar. Bem, sempre existe uma solução fácil, né, que não resolve. É fingir que está tudo bem, né? Eu fiz meu papel, né? Eu dei minha aula. Eu, sinceramente, quero, desejo, né? Eu não sou nenhum cínico a princípio, que vocês entendam, mas se não entenderem, né, eu vou pensar. Aí começam discursos: mas o que é que eu posso fazer? Eu não tenho tempo, tal. E olhando de fora, assim, é uma catástrofe que os alunos não aprendam, assim, porque, né, principalmente a gente vai falar aqui de analfabetismo, né, e parece muito absurdo. Não, mas, né, o que faz? Ora, quando eu for aplicar a prova, eu não vou exigir esse nível de raciocínio de ninguém. Eu mando-os fazer algumas contas, né, e está tudo bem, né? Eu posso até colocar alguns problemas mais interessantes na prova, mas também ninguém precisa tirar 10. Né? Então, as pessoas farão a prova, tirarão alguma nota, passarão, depois vão ter que enfrentar outros assuntos da matemática, talvez até que, em teoria, necessitassem disso, mas o mesmo processo vai se repetir. Né? E pronto, vamos passar para outro exemplo, mas já cumpre, então, destacar assim, qual o assunto da minha palestra, que é outra coisa. Né? A questão, eu destaco aqui agora a palavra da possibilidade. A questão, é possível você, né, passar pelo colégio, passar muito tempo, estar sempre estudando e tudo mais, e não crescer? Né? Então, a primeira coisa é isso, eu quero que vocês contemplem que isso é possível. Né? E para esse negócio funcionar, eu peço a colaboração de vocês, né, em assistindo a palestra, de ter uma calma de tentar aplicar ao mundo real. Né? Vamos tentar separar as coisas. Vamos primeiro contemplar assim, que existe uma possibilidade, existem forças que nos levam a chegar nesse estado meio idealizado, do qual falarei aqui, que, em parte, né, vai ser pior do que o que a gente tem no mundo real, em parte vai ser melhor, né? Porque, por exemplo, eu não quero considerar aqui nada, quando eu falo de falsificação, não quero considerar nada assim que é patentemente desonesto, quanto, né, falsificar notas, ou colar em provas, né, ou combinar as questões das provas com os alunos, nada disso. Porque essas coisas a gente enxerga muito claramente, né? Mas a questão existe um jeito muito simples de você manter, né, todo o processo da educação formal funcionando e andando, e não, né, de forma que tudo, de longe, pareça normal, e você não está fazendo nada no final. Né? Você, em vez de estar alimentando a criança com leite, está dando só água. Então, por exemplo, um exemplo com matemática é esse. Assim, né? Eu tentei dar um vislumbre do que é o espírito da geometria, mesmo se você tivesse interessado nela. E como a gente pode reduzir isso a uma coisa banal, que mantém as espécies, mantém as aparências, mas é a mesma coisa. Assim, depois que a pessoa aprendeu a lidar com a aritmética básica e com a álgebra básica, você pode repetir isso agora para infinitos assuntos. E aí é outra coisa dessa prática receita, né, da qual a palestra fala. Agora eu posso ensinar um assunto de química, um assunto de física, eu posso falar de física quântica, né, eu ensino a regra da construção dos elétrons lá. A pessoa não tem nenhuma contemplação do que é um espaço funcional de operadores complexos, operadores unitários. Né? Não faz parte do assunto do ensino médio, mas eu posso estar falando de física quântica lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas coisas que são mais matematizáveis, e é interessante isso, né? Que possam ser traduzidas em
algoritmos simples de reproduzir. Vou ensinar a aplicar aqueles algoritmos. Ou seja, que é a mesma coisa que eu estou fazendo o tempo todo, né? Então, assim, você só está repetindo uma capacidade que a pessoa já tem, mas nas aparências eu estou falando de, né? Estou falando de física quântica, eu estou falando de estequiometria, né? Estou falando de química orgânica. Eu vou continuar. Não, ainda, né? Só uma ideia, assim, para motivar, assim, peguei um assunto básico aqui para ter tempo de tratar na palestra, né? Claro que esses mesmos princípios da geometria, se bem aprendidos, eles vão ser aplicados nos contextos mais diferentes e você vai ser capaz de acompanhá-los, né? Eu não preciso... Cada novo assunto está explicando exatamente quais são as fórmulas desse assunto e tudo mais, né? Se vê muito, né? Então, já comecei a palestra com as exatas, né? Dizer que muita gente tem a memória no colégio da física, né, da química, são muitas fórmulas, né, e tem que lembrar de muitas fórmulas. Bem, assim, isso é um sintoma. Eu disse, né, ter a paciência de não tentar aplicar ao mundo, né, a possibilidade. Mas isso é o que vai acontecer se a gente levar isso ao extremo, né? Como você não trabalha a capacidade da pessoa de analisar as coisas em profundidade, buscar a unidade, né, por trás de tudo, né, seja da língua, seja da geometria, que dizer, né, da moral e tudo mais, você vai ficar limitado a esse tipo de conhecimento fragmentado. Mas isso é ótimo, porque isso cria muitas disciplinas para serem estudados, muitos assuntos para serem cobertos. E agora que você tem todos esses assuntos, você agora... essa receita do engano, né? Vamos falar do engano antes de falar do auto-engano. Essa receita do engano se torna poderosa, porque agora você não está só assim escondendo, assim, eu vou fazer as coisas mais ou menos. Depois que você descobriu essa manha, né, de transformar as coisas em fórmulas e algoritmos e treinar as pessoas nessas fórmulas e algoritmos, agora você pode estender o currículo enormemente. Né? Agora você pode falar de tudo, como eu citei algumas coisas, ou dar a impressão, né, de que você está estudando tudo sem aprender nada. Isso é muito bom, porque se alguém tentar fazer algo diferente, tentar fazer algo com mais profundidade, você rapidamente vai... agora, não precisa só se defender, você vai poder acusar, né, de como a pessoa está tratando de poucos assuntos, né, cobrindo poucos níveis do currículo. E também, né, fica difícil você procurar uma alternativa depois que você se acostumou a esse tipo de vivência, assim, ter um currículo vasto, né, de muitos assuntos a serem estudados, mas que, no fundo, são a mesma coisa. Né? Para quem consegue ter uma visão mais profunda, seja das linguagens, seja das ciências, seja da matemática, você vê uma certa unidade, uma certa simplicidade naquilo, que torna o que aparentemente é muito, relativamente simples, né? E do ponto de vista humano, muito pequeno. Mas, para quem enxerga superficialmente, não, né? Mas vamos à questão da linguagem, que é uma questão fundamental, assim. Porque a gente está usando a linguagem o tempo todo, né? Para aprender essas coisas, a gente precisa da linguagem, né? Então, como é que você pode passar tanto tempo e ter limitações, né, de leitura? Uma coisa tão básica.
A gente pode já pegar o caso do exemplo do Teorema de Pitágoras, ou das fórmulas de física, né? Ou dos aspectos de física quântica, que são tratados no colégio, né? Normalmente na parte de química. Bem, aplicar esses algoritmos e fórmulas não exige um domínio da linguagem. Você é treinado a reconhecer tipos de... Você pode ser treinado, né, a reconhecer tipos de problemas, né, com palavras-chave assim, que vão ser o gatilho para você reconhecer, não, aqui eu acho que eu vou aplicar essa fórmula, né? E você consegue ter um desempenho razoável, que, somado ao fato de que ninguém precisa tirar 10 em tudo, você também só é avaliado, se você é avaliado de bimestre a bimestre, você também não precisa reter aquilo, né? Tudo isso permite que, mesmo que quando você encare um problema, né, você não seja plenamente capaz de ler o que está escrito, mas você consegue reconhecer palavras-chave, né? E tentar associar, né, o que é que eu tenho que fazer aqui, né? E você consegue resolver, né? Então, aí está mais um ponto da nossa receita. Mas aí vem a coisa. E na literatura, né? Porque tem, pelo menos, né, apesar de ter todas essas disciplinas, tem pelo menos a disciplina de português, tem interpretação de texto, tem gramática, né? Então, assim, como exemplo, vamos assim, do jeito que a gente fez algum exercício intelectual com o Pitágoras ali, vamos tentar ler. Isso é um trecho da tradução de Boccaccio dos Metamorfoses de Ovídio, né, que descreve a descida de Orfeu ao inferno a buscar Eurídice. Deixa eu ver. Então, estamos aqui na parte em que ele, perto de encerrar o discurso, o Orfeu desce, né, até o submundo, faz seu discurso ao Deus do mundo inferior, do mundo dos mortos, o Hades, rogando que devolva-lhe a vida, né, da esposa que morreu logo no dia do casamento, a Eurídice, a ninfa Eurídice. Então, um textozinho aqui só para exercitar, né? Então, atrai-me ao reino vosso a morta esposa, a quem pisada víbora ou veneno nas veias desparziu a flor murchando dos anos festivais indecrescentes. Constância quis opor ao dano acerbo, tentei vencer meu mal e amor venceu-me. Este trecho. Então, deixa eu ver. Eu dei o contexto aqui, né, do que o texto falou, né? A gente sabe, então, que ele está, né, ele vai dizer sobre o que é o pedido dele, né, que é Eurídice. Mas se eu fizesse uma pergunta simples assim, por exemplo, Constância quis opor ao dano acerbo, né? Quem quis opor? Uma pergunta simples, objetiva, né? Eu não sei, cada um de vós, mas muitos alunos, alguns alunos, né, podem se confundir e dizer que quem quis opor foi a Constância, né? A Constância quis opor. Não, um erro possível, né? Como é que você pode dirimir, né, esse erro? A gente tem lá, Constância quis opor ao dano acerbo, né? Então, assim, quem opõe algo a outra coisa, né? Você não simplesmente opõe a algo, né? Você poderia talvez dizer que a Constância quis se opor ao dano acerbo, né? Nesse sentido, a frase estaria correta, mas é uma frase diferente. O se faz diferença. Então, pela lógica do verbo opor, né, você tem que estar opondo uma coisa a outra. A coisa a qual se está opondo é o dano acerbo, né? Tentando evitar aqui um pouco a terminologia da gramática.
Então, o que é que se quis opor, né? Você vai resolver isso vendo que o que você pode ter, o objeto direto lá do opor, só pode ser a constância. É o único elemento que a gente tem aqui. E o quis está na primeira pessoa, né? Não na terceira. Então, eu quis opor constância ao dano acerbo. Perfeito. Então, uma explicação aqui, um erro possível poderia ser cometido na leitura, a explicação, partindo de alguns princípios gramaticais, rápidos aqui, né, num pocket aula para palestra. Mas veja bem, um aluno que ainda não domina os princípios da gramática, da leitura, que cometesse esse erro, né? O que ia acontecer com ele dentro do processo educacional? Ele ia falhar na prova, ele ia tirar notas baixas, ser reprovado e repetir de ano? Não. Até uma coisa, foi uma coisa que me motivou a olhar livros antigos, tentar ver como é que realmente eu trabalhava literatura no colégio. Eu tinha uma vaga memória, e eu fui olhar, achei aqui um livro-texto qualquer, e tem justamente, né, acabei abrindo uma página que tinha Boccaccio. Deixa eu botar aqui os textos para a gente poder ver. Depois a gente pode falar mais sobre o texto, né? Mas vamos seguir a palestra por enquanto. Então, ele coloca dois sonetos. Vou dar um tempinho só para a gente contemplar, né? Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores. A fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares, o subtil nordeste, os torna azuis, as aves de mil cores adejam entre zéfiros e amores, e torna o fresco tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo, destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo, deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Dá um tempinho. Vamos ao segundo. Então, bastante texto, né? Assim, dois sonetos. A gente estava trabalhando, resolvendo lá um verso do texto anterior, mas outro soneto de Boccaccio, né? A frouxidão no amor é uma ofensa que se eleva a grau supremo. Paixão requer paixão, fervor e extremo. Com extremo e fervor se recompensa. Vê qual sou, vê qual és, vê que diferença. Eu descoro, eu praguejo, eu ardo, eu gemo. Eu choro, eu desespero, eu clamo, eu tremo. Em sombras a razão se me condensa. Tu só tens gratidão, só tens brandura. E antes que um coração pouco amoroso quisera ver-te uma alma ingrata e dura. Talvez me enfadaria aspecto iroso, mas de teu peito a lânguida ternura tem-me cativo e não me faz ditoso. A gente tem esses dois sonetos. Poderia pegar alguns aspectos deles que podem gerar confusão. Acho que vale assim, por exemplo, pegar o primeiro. É uma pergunta que um aluno pode fazer. O que é o prado ameno de Boninas? Né? Não, claro que não é o prado de Boninas, né? A fértil primavera veste o prado ameno de Boninas. O de Boninas vai ser um instrumental do veste, para os meus alunos de latim. Cumpre ver também o significado das palavras. Até achei engraçado que aqui tem um vocabulário auxiliar. Aí ele coloca bonina, tipo de flor. Né? Ele tá falando de primavera, de flores, é o que interessa.
né? Nem o exercício de tentar imaginar, né, as boninas, né? E aí, bora ver que perguntas a gente pode fazer sobre esse soneto. Bem, aqui tem algumas. Há a seguir um conjunto de características comuns à poesia Árcade. Indique quais delas se verificam nos sonetos em estudo. E aí temos pastoralismo, amor convencional, bucolismo, mitologia clássica, manutenção de formas clássicas, uso preferencial do soneto, racionalismo. Aí temos um latim aqui, né, o fugere urbem e o carpe diem, né? Pergunta sincera assim: quanto eu preciso ter entendido desse texto para responder essa pergunta, né? Assim, para reconhecer o pastoralismo neste soneto, por exemplo, a ideia, os sonetos têm um certo contraste aí. Eu só preciso ver as palavras, assim, está falando de primavera, né? As boninas são um tipo de flor, né? Ele fala dos campos, da beleza dos campos. Eu não preciso entender o que está dito aí para responder, por exemplo, essa pergunta. Mas claro que isso não é a única coisa trabalhada. Enfim, para saber o que é um soneto, né? Que bom assim as pessoas podem saber o que é um soneto, mas eu só preciso contar os versos, né? A divisão nos quartetos, tercetos. Então, outras perguntas aqui. Nos dois sonetos, o eu lírico se dirige à mulher amada. Em qual deles a figura feminina aparece? Apenas como uma referência, um ser irreal e distante, ou mais trabalhada, com características emocionais? Então, eu vou lá para o segundo, né? Eu vou pegar elementos do texto. Né? Ele está falando dela, né? Ele fala, tu só tens gratidão, tu só tens brandura, né? Então ele está falando da gratidão, ele está falando da brandura, né? Ele fala de uma alma ingrata e dura. Ela é ingrata e dura ou ela não é? Eu não sei, mas ele está falando das características da mulher. Na outra não aparece. Então não é difícil também responder essa questão. Não preciso me esforçar para ler o texto, né? Deixa eu ver. As duas perguntas muito parecidas, né? No texto 2, na primeira estrofe, o eu lírico formula sua teoria acerca do amor. A partir da segunda, configura-se uma oposição entre os sentimentos do eu lírico e os de sua amada. Tem uma oposição, né? O descore, o praguejo, e depois tu só tens gratidão, só tens brandura. Mas isso não é a resposta, isso é a pergunta, né? Está me ajudando um pouco. E aí ele pergunta, as atitudes da mulher amada correspondem à concepção de amor do eu lírico? Por quê? Né? Assim, de novo, assim, não é preciso muito esforço para entender, por exemplo, quando ele fala de recompensa na primeira estrofe, eu não preciso nem entender quem é o sujeito de recompensa, de se recompensa, o que é que se recompensa. Essa pontuação aí foi copiada da internet. Está um pouco duvidoso esse ponto e vírgula aí no final do terceiro verso. Mas eu vou olhar palavras-chave, assim, e eu não sei o quão claro é para vocês. Eu tentei assim, fazer uma experiência no anterior de você se imaginar cometendo um erro de leitura, mesmo que vocês não tenham cometido, e ser corrigido, né? Ou seja, ver que você, né, com um certo treino, você vai ler melhor e você não vai cometer erros. E quando você comete esses erros, você normalmente não percebe, né? Mas responder esse tipo de questão não vai te fazer ler os textos, não vai te fazer perceber os erros que você está cometendo, né?
não sei se é o caso aqui, mas se a gente quisesse mesmo realmente fugir do assunto da literatura, assim, pegar só de longe, o que é que a gente fazia? Em vez da gente ler textos, tentar entendê-los, né, conectá-los a experiências humanas reais, a gente ia, sei lá, começar a classificar as características dos movimentos, né? Então existe o romantismo, existe o parnasianismo, eles têm essas características, têm esses autores. Você pode gastar bastante tempo estudando as características dos movimentos, lembrando-os, né? Pelo menos lembrar para a prova do semestre, e dizer que isso é literatura, né? E assim, acho que todo mundo consegue entender que não é assim. Não existe, do jeito que não existe matemática, não existe geometria sem demonstrações e argumentos e o convencimento, não existe literatura sem ler o texto de verdade. Mas eu poderia fazer isso. Eu poderia passar bastante tempo, né, só classificando os movimentos, fazendo leituras desse tipo. Ele está falando de temas pastorais. É verdade. Temas pastorais é uma característica de qual movimento, né? E a mesma coisa vale para outras disciplinas, né? Se eu falar da química orgânica, eu ia querer conhecer as substâncias, ter noção das propriedades, interagir com elas um pouco. Mas se eu quiser fugir, né, desse assunto, se eu quiser falsificá-lo, o que é que eu posso fazer? A gente não precisa saber das substâncias químicas, a gente não precisa conhecê-las. A gente vai estudar os nomes delas, né? Vamos classificar os nomes das substâncias químicas, e aí eu posso falar bastante sobre os nomes, né? Note que parece, né, lembra um pouco assim o conto O Homem que Sabia Javanês, né? Se eu quisesse fingir que sei de um assunto, o que é que eu ia fazer? Eu ia aprender umas palavras-chave, né, que numa conversa eu posso mencionar essas palavras-chave que são distantes para as pessoas. E se a pessoa não entende, né, eu poderia fazer de conta que eu sei daquilo. Isso pode ser aplicado a tudo, né? Então, o primeiro ponto é esse: isso é possível. A gente pode fazer isso, né? E por que faríamos isso, né? Quem seria esse demôniozinho que quer enganar as pessoas e colocar uma educação de mentiria, né? Só para você passar muito tempo nela sem nunca fazer um real crescimento intelectual e tudo mais. E aí vem um ponto, assim, isso não precisa ser nenhuma entidade externa, que nós estamos fortemente predispostos a ser esse agente enganador de nós mesmos. Essa é a característica do auto-engano. E eu dou plena licença a Pedro para estender a questão teórica para se contemplar, né, de forma mais geral, mas a gente pode dizer assim, o auto-engano é uma força que existe dentro de todo mundo, e ele tem um principal objetivo. Assim, antes eu já cheguei a pensar que talvez ele tivesse a ver com ele nascesse assim de enganar-se da existência da morte, né? Uma coisa que tentamos evitar. Mas não, assim, parece-me que ele ataca algo mais básico. Ele tenta nos ocultar dos nossos vícios. E isso, em particular, pode significar das responsabilidades de que fugimos, né? Então, assim, feito o ponto de que isso é possível, aí agora só algumas decorrências disso e passo em seguinte a Pedro a palavra. A questão as coisas podem não... Isso vai para o julgamento de cada um. Não quer dizer que, no contexto atual, as coisas estejam no limite do limite, né? No fundo do poço. Certamente as coisas podem piorar muito no nível de mediocridade da educação.
Mas a questão, se piorar, né? Se assim você considerar, não, a situação está aceitável, se piorar, quando é que você vai agir, né? Onde é que você coloca o seu limite? Ou você, né, como pai, confia na escola, você, como professor, faz seu trabalho do dia a dia, né? Como é que você enfrentaria nessa questão de, por exemplo, meu filho não está crescendo, não está aprendendo? Quando é que você acharia assim, não, aqui é demais, assim, aqui eu aceito, mas aqui é demais? Então, esse é uma primeira reflexão que tem a ver com essa força que nos leva à mediocridade, né? E, assim, considerando-se que a educação não é barata e tudo mais, já é um ponto relevante. Mas esse é o menor dos pontos, porque existem consequências muito mais graves de se embarcar assim, muito profundamente num processo de auto-engano, assim, de falsificação. E uma consequência grave é que você não só está deixando de alimentar o intelecto da pessoa, mas você está criando um cínico. Assim, você está mostrando-lhe né, de como existe todo um processo, e com todas as honras e diplomas que são dados, as aprovações nas provas, que a pessoa, pela sua consciência, assim, sente, né, que não tem realidade lá. E ela se acostuma com isso, né, por muito tempo. Então, isso já é uma questão bem mais grave, né? A gente não está falando só da educação ser melhor, pior, mais eficiente ou menos eficiente. E isso é importante. Não há como isolar, né, essas características, né, de virtude, de sinceridade, do processo educacional, né? Mesmo que você não as considere um objetivo, assim, elas têm um efeito, né? E se você convive a maior parte do tempo no ensino formal, assim vão ser feitas as coisas, né? E quanto mais isso se prolonga, mais grave vai ficando, né? Como é que você chega no ensino superior? Desse jeito. No ensino superior é que a coisa não vai se resolver, né? As deficiências de leitura que você tem, e se você tem deficiências de matemática básicas, elas vão só sendo empurradas, né? Você consegue fazer provas no mesmo estilo, como falei, para falar de qualquer assunto, né? Se você for estudar teologia, você vai selecionar algumas perguntas, né? Classificar algumas palavras-chave associadas a certos pensadores e vai fazer uma prova sobre aquilo. E com sempre o agravante, né, de que ou você não leva isso a sério, e assim, isso já vai ser um sofrimento grande, assim, é difícil você passar, ou talvez pior, assim, você leva isso a sério, né, e aí você se vê crescendo, né, no rumo profissional, e tendo a ilusão, assim, de que você vai chegar a algum lugar, até que chega os momentos da vida em que você sente, nem sempre você sente, né, mas que você precisa de algo que deveria ter sido dado durante a educação, seja as questões técnicas do ambiente profissional, que são facilmente percebidas, né? E o que acontece, assim, como é possível que você forme tantos profissionais se ele tem todas essas deficiências básicas? Ora, eles são formados, o mercado vai usar o que tem à disposição, né? No início da Revolução Industrial, todo mundo era analfabeto e as fábricas funcionavam assim, elas foram feitas para lidar com isso. Mesmo na dita sociedade da informação, se as pessoas
têm mais dificuldade de um pensamento articulado, um pleno domínio da linguagem, mas conseguem, né, executar algoritmos e procedimentos, ok, a indústria vai se usar disso, né? A coisa pode ficar mais grave em áreas como direito, a medicina, né? Mas não, assim, o mundo continua andando com todas as flagelas e as pessoas vão encontrar 1000 outras coisas para falar. Assim, todo mundo sabe que o mundo tem problemas no direito, na medicina, né? Vão arranjar 1000 coisas para falar e esses fatos fundamentais sobre a educação não vão ser encarados, né? Então, essa é a coisa. Assim, eu dei alguns exemplos para a gente, né, primeiro imaginar assim, pensar o que é que nos impede, né, de chegar num contexto em que, né, é como se de que você vai passar o tempo todo em escola, universidade e tal, e fazendo nada, assim, fazendo o mínimo que você precisa para ter uma impressão de que está fazendo alguma coisa, né? Então, o que é que nos impede de chegar a esse ponto? E chegando a esse ponto, como é que a gente faria para sair, né? Porque se isso é um fenômeno generalizado, sair disso sem ter referências, né? Sem ter professores, perdendo-se a continuidade da tradição de ensino, assim, as opções vão ser muito difíceis, né? Não vai ter opções simples para você tomar. Você pode assim reconhecer o problema, ele vai parecer muito grande, talvez você entre de novo no auto-engano de se resignar, não dizer, eu não posso fazer nada, né? E finalmente reforço o destaque, né? A questão não é uma questão quantitativa, né, sobre o nível da educação, mas é sobre as nossas consciências, né? Sobre preservar, né, primeiro a nossa consciência, a nossa relação com a verdade mesmo. Porque se perdemos isso, a gente perde completamente a capacidade de ação na vida. É isso. Obrigado.